Santa Catarina é um estado multicultural formado por imigrantes de diferentes nacionalidades que chegaram e continuam chegando aqui em busca de uma vida melhor. Na última década, o estado foi um dos que mais receberam refugiados e imigrantes no país. Vamos conversar sobre essas ondas migratórias, sobre os desafios, legislação e sobre o trabalho das pessoas que acolhem todos esses povos que aqui chegam cheios de sonhos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o bate-papo hoje é com Karine de Souza Silva, professora da pós-graduação de Direito e também em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, e com Jonathan Carvalho de Borba, ele que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu tenho uma honra imensa em recebê-los aqui no nosso estúdio, no Vamos Conversar. Sejam muito bem-vindos. Olá, Rafaela, um prazer conversar contigo sobre esse tema. Gostaria de saudar todas as pessoas que nos assistem. Vai ser muito interessante fazer essas trocas agora. Com certeza, Jonathan. Olá, Rafaela, professora Karine, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando espaço com vocês, conversando sobre esse tema que é tão caro para a nossa Santa Catarina. Tema super importante, super atual. Vamos começar voltando um pouquinho no tempo. Santa Catarina, como a gente falou no início, é um estado multicultural, formado por diversas etnias. Dá para a gente enumerar quantos povos existem, quantas nacionalidades existem hoje aqui no estado de Santa Catarina? Então, Santa Catarina é um microcosmos do Brasil, um pequeno retrato de um país que é considerado como uma pátria de imigrações. Não se tem exatamente um número de quantas nacionalidades estão aqui em Santa Catarina hoje, depende muito da base de dados. Mas, segundo os dados do CAD único, são cerca de 130, ou seja, há um número entre 130 e 140 nacionalidades. Então, é interessante também observar que, além dessas nacionalidades, temos também a presença de populações indígenas, que são os donos da terra, que estão aqui também há muitos anos. Então, são os primeiros habitantes dessa terra, mas também que desde a época da colonização, da primeira onda, chamada primeira onda de migração, temos recebido populações de diversas partes do mundo, de diversos continentes. Uma riqueza cultural muito grande, né? Sim, nós temos aí, segundo os dados do CAD único, levantados pela Secretaria de Assistência Social, nós temos aí mais de 140 mil migrantes residentes atualmente aqui, segundo essa base de dados específica. Então, como a professora Karine mencionou, nós não temos como saber exatamente se são esses, se esse é um número que corresponde a todas essas pessoas. Segundo os dados do CAD único, estão em mais de 240 municípios de Santa Catarina, dos 295, então praticamente todas as regiões e municípios existem a presença de imigrantes residindo lá. E esses imigrantes começaram a chegar lá há mais de 150 anos, né? Quem foram os primeiros povos que aqui chegaram e como é que foi a distribuição desses imigrantes? Então, como a professora Karine tinha mencionado no começo, nós temos aqui já alguém já estava aqui, essas terras não estavam vazias, então nós tínhamos os povos originários, os povos indígenas, os Xoclen, Caigangues, os Guaranis, e depois, então, com a colonização, nós tivemos um primeiro fluxo, uma primeira onda, que eram os luso-portugueses, os açorianos, em que nós tivemos, então, ali no século XVIII, sobretudo, que vieram e, ao mesmo tempo, tinham um fluxo das pessoas africanas escravizadas, que fizeram parte então dessa formação em todas as ondas de imigração que nós tivemos aqui. Nós tínhamos a população afrodiaspórica e afrodescendente aqui, embora a nossa história acaba focando muito mais na imigração europeia. Isso. Mas nós temos durante todo esse período de forma paralela, numa migração que não foi voluntária, em contrapartida ao que foi a migração europeia, que foi uma migração a partir de uma política pública de ação afirmativa, de atração desses fluxos de imigrantes europeus, primeiro com os açorianos, ainda não era bem um projeto de colonização, como viriam depois com os italianos, com os alemães primeiro, depois com os italianos, e depois com ucranianos, poloneses, austríacos. Mas nós tínhamos, então, nesse primeiro momento, os açorianos aqui, e nesse segundo momento, então, alemães, italianos,
os portugueses continuaram vindo, polacos, austríacos, várias outras nacionalidades ali. Ao mesmo tempo, nós também tínhamos, então, os nossos povos originários aqui e as pessoas que vinham aqui, sobretudo a migração forçada, né, dos africanos escravizados aqui, mas também livres e libertos que ajudaram a construir economicamente, culturalmente e socialmente Santa Catarina. Ou seja, um mosaico com várias nacionalidades, mas como bem o Jonathan pontuou, é necessário enfatizar a presença de pessoas africanas aqui. Então, desde o início, pouco se fala exatamente, desde o início da colonização. Então, essa população que foi vítima do chamado tráfico atlântico. Então, estamos falando aí de populações que chegaram a um número de 12 milhões vindas para as Américas, vindas do continente africano durante mais de 3 séculos. E aqui também vieram para Santa Catarina, ou seja, não somente como normalmente se aponta para o Nordeste, para a região Sudeste, mas aqui em Santa Catarina também houve presença de pessoas africanas que contribuíram enormemente para a construção das nossas cidades, para a economia, para quem somos hoje, exatamente. E como é que se deu a distribuição, né, desses açorianos que vieram primeiramente, posteriormente alemães, italianos, também africanos, poloneses, mais ou menos um mapa da distribuição, e não em detalhes, só para a gente entender. Os açorianos vieram nesse primeiro momento, principalmente para o litoral, a ocupação do litoral, né, naquele momento em que a coroa portuguesa queria defender das investidas da coroa espanhola na região, a questão do Rio da Prata. Então, sobre o litoral, depois nós temos marcos históricos aqui de Santa Catarina com os fortes, né? Então, nesse sentido, o primeiro movimento foi no litoral. Depois, nos movimentos de colonização mesmo, de povoamento, né, que era, segundo a justificativa, né, oficial, de ocupação dessas terras vazias, terras devolutas, embora nós sabemos não estavam vazias, havia população aqui, uma população originária. Os donos da terra, digamos, como a Karine bem falou, estavam né? aqui, exatamente. E aí, então, nós temos a primeira imigração alemã, sobretudo para aquela região ali do Vale, do Itajaí. E aí depois nós temos a segunda onda dos italianos, que começam pelas margens das migrações dos próprios italianos e depois indo avançando para o sul, e polacos e austríacos, sobretudo no norte, no Planalto. Então esses foram os 3 primeiros movimentos, assim, lembrando que nós tínhamos em todos esses momentos distribuído em quase 4 de 10 famílias tinham pessoas escravizadas com elas, né, na atuação no serviço, desde pesca até agricultura. Então a população africana e indígena estavam, né, distribuídas. A população indígena foi sendo aos poucos expulsa do litoral cada vez mais para a região mais interior do estado, e embora nós temos hoje então algumas poucas reservas indígenas no litoral e mais para, né, o interior do estado em virtude disso. E o interessante também aqui na fala do Jonathan, já podemos perceber que como esses processos de colonização tiveram sempre sido mediados pela violência, porque quando se fala da presença dos povos originários aqui, como nós já sabemos, haviam expedições para assassinato desses povos. Então também o próprio tráfico atlântico também foi muito violento. Então podemos falar da migração a partir de uma perspectiva esperançosa, e devemos também, mas não podemos esquecer que há processos de violência muito fortes em todos esses momentos. Então é um processo de sofrimento muito grande. E também até quando se fala dessas novas ondas de migração, por exemplo, até durante o século XX, novas eu falo, não essas novíssimas, mas assim, por exemplo, no século passado, boa parte da população que vem da Europa é uma população que está fugindo das guerras que acontecem lá, da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra Mundial. Então, ou por exemplo, africanos também no século passado, evadindo das guerras de libertação nacional no continente africano. Então, falar em migração é também tratar sobre todos esses processos de violência. Mas é claro que também precisamos entender, como eu havia comentado no início da minha fala, sobre como se formou esse mosaico cultural, e o Brasil hoje
é o país mais miscigenado do mundo. Saiu publicado um estudo muito importante na revista Science, que é uma das revistas mais relevantes do mundo, um estudo que foi realizado por pesquisadores brasileiros, pesquisadores e pesquisadoras, e que apontou isso, sendo então o país mais miscigenado do mundo, e isso tem a ver com as migrações, isso tem a ver com todos esses fluxos, essa multiplicidade de fluxos que chegam aqui e que são originários de vários continentes. É uma diversidade muito grande, como vocês estão apresentando aqui, e que trouxe com certeza impactos, como você falou, trouxe esperança, mas também trouxe dor, também trouxe violência, né? Então temos os dois lados, e certamente impactos começaram lá e nós temos até hoje, talvez mudando um pouco diferente, mas que a gente segue vendo, né, e presenciando esses impactos todos. Agora eu queria saber de vocês de que forma, né, a vinda de todos esses povos, essa diversidade cultural, de que forma isso nos moldou, de que forma isso moldou Santa Catarina, né? Qual foi o impacto aí na formação desse estado? Sim, em todas as vertentes, em todos os aspectos da nossa sociedade foram impactadas por essas várias culturas, por essas misturas, esses conflitos em vários momentos. Então, por exemplo, se nós tomarmos as imigrações europeias, geralmente elas vinham e se localizavam mais internamente, não se misturavam muito com outras nos primeiros momentos. Então, é onde nós temos colônias, inclusive que até hoje determinadas cidades, determinadas comunidades falam às vezes a própria língua daquele país de origem. Dialeto, então, né? Exatamente, ou alguma mistura, alguma variação disso. Então, nós tínhamos em alguns momentos essa constante tensão entre se integrar, se misturar e também, né, uma se sobrepor sobre a outra. Então, nós temos a construção da nossa culinária, nós podemos dar vários exemplos de culinária, da arquitetura, da linguagem, do sotaque, é só no Ribeirão. Então, das nossas festas, dos nossos rituais, da cultura, da religião, das várias religiões que tem aqui, vindo de desses vários fluxos. Então, todos os aspectos da nossa sociedade, assim, não tem nem como citar um ou outro. Basicamente, toda a nossa sociedade, ela nasce desse fluxo, dessa mistura dessas diversas culturas, etnias, nacionalidades. Exatamente. Então, todos os setores da sociedade são impactados por essas migrações, e também é interessante observar que nós nos constituímos também como um país muito sincrético, porque há também processos de negociação, de adaptação, processos de mistura, porque, por exemplo, quando falamos de algumas religiões, nós sabemos que temos matrizes religiosas que se encontram, ou, por exemplo, as religiões de matriz africana, como Umbanda, que tem também algumas tradições que vêm do Ocidente, mas também tem tradições que são da matriz completamente africana. Então, falamos muitas línguas, então é um país que, embora seja predominantemente luso-falante, então falamos português de norte a sul do Brasil, mas são mais de 200 línguas faladas, além das línguas indígenas, que são muitas também. Mas aí, como o Jonathan falou, existem também polos no Brasil, onde você consegue ouvir pessoas falando alemão, você consegue ouvir pessoas falando o polonês. Então, tudo isso faz com que seja um país poderoso, um país de muita criatividade, um país que tem uma riqueza cultural muito forte, muito estabelecida, mas claro que há também, e novamente comentando a respeito dos conflitos, dos desafios. Dos desafios, exatamente. Então, essa miscigenação, ao contrário do que foi colocado por boa parte da academia, dos setores hegemônicos acadêmicos na década de 30, por exemplo, não foi uma miscigenação consensual. Então, há um processo também de estupros de mulheres negras, de mulheres indígenas, por conta também do tema do colonialismo, do trabalho escravo. Então, a miscigenação, e essa pesquisa da Science também mostra isso, que no DNA brasileiro, boa parte do que vem, dos traços femininos, vem de mulheres negras e indígenas, aí do lado masculino, vem de homens brancos. Então, essa é uma característica muito presente no Brasil. Então, há conflitos, e é importante também comentar, e nós sabemos que os processos de integração, eles não são tão fáceis assim,
não são. Então, há muitos casos, e com certeza vamos falar sobre isso daqui a algum tempo, sobre, por exemplo, xenofobia, sobre racismo. Então, há muitos desafios, como você bem colocou, a respeito desses encontros. Então, há encontros e há desencontros também. Vocês citaram bem, né? Porque nós temos essa riqueza. É um estado que é o quê? Ocupa 1,6% do território nacional, um estado bem pequeno, porém tão rico, né? E aí você falou bem, né, Jonathan? Essa riqueza que é bem retratada na comida. Você vai para o sul, é um tipo de comida, você vai para o oeste, é outro, você vai para o norte, é outro. As línguas faladas, os dialetos, as danças, a cultura, a religião. Então, eu vejo assim, meu Deus, encantada, né, com toda essa riqueza. E, claro, tem os desafios que nós vamos falar, porque também não dá para romantizar. Claro, perfeito, não dá para romantizar. Temos sempre os dois lados, né? Nem é só bom e nem é só ruim. Aqui a gente vai ter espaço para falar sobre tudo isso. Antes de a gente entrar nos desafios, que eu acho bem importante, nós voltamos um pouquinho no passado e eu queria falar, então, sobre esse momento atual. Como é que estão as ondas migratórias hoje no Brasil, em Santa Catarina? A gente sabe que o estado é hoje, segundo os dados que têm saído por aí, um dos que mais recebem imigrantes e refugiados no Brasil. Como é que está sendo isso? Quem está vindo para cá e por que está escolhendo Santa Catarina? E depois a gente vai falar dos desafios dessa nova onda migratória. Não tão nova. Então, Santa Catarina, de fato, é um dos estados que frequentemente está entre os principais a receber pessoas imigrantes e refugiadas, mas, sobretudo, onde Santa Catarina mais se desponta é na contratação, no mercado laboral, a contratação de imigrantes. Então, os principais motivos para as pessoas virem a Santa Catarina é por esse polo de atração, né, os diversos polos industriais, a indústria da carne, sobretudo. Oferta de empregos. A taxa de ocupação daqui é muito alta. Inclusive, a taxa de desemprego em Santa Catarina é cerca de 3%, enquanto a nacional é acima de 7%, na maioria das vezes. Então, tem mais oportunidade de emprego aqui, as pessoas que estão buscando melhores oportunidades de vida, de qualidade de vida, acaba passando pelo trabalho, né? A qualidade de vida passa por ter um emprego, por ter a dignidade. Então, e dentro esse novo fluxo, que principalmente a gente pode falar a partir do final da Guerra Fria, da redemocratização do Brasil, mas sobretudo depois de 2010, onde a gente tem, internamente a gente tem, né, para fora, nós temos ali eventos internacionais importantes que trazem visibilidade para o Brasil, né, com a Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas, trouxe essa visão do Brasil como sendo esse país acolhedor, aconchegante, que recebia todos muito bem. Então, e também tinha essa noção de que talvez teria, né, políticas mais flexíveis, como de certa forma teve a partir de 2017 com a lei de imigração, com a nova lei de imigração, que substituiu uma lei de imigração ainda do período da ditadura militar, que era muito securitária, muito na ideia de o imigrante como sendo possível criminoso. Então, as novas leis acabam mudando essa visão. Então nós temos um aumento, a ascensão dessa migração chamada Sul-Sul, a migração do Sul global. Então nós temos muitos imigrantes dos países do Cone Sul, da América Latina, da América Central e de África. Então nós temos em Santa Catarina os principais números que nós temos de nacionalidades, assim, as principais nacionalidades que nós temos, sobretudo haitianos e venezuelanos, aqui geralmente compõe mais da metade. Entre 2010 e 2020, até a pandemia, eram principalmente pessoas haitianas, mas depois de 2020, com a prorrogação da crise na Venezuela, em Santa Catarina, mais pessoas passaram a ser da nacionalidade venezuelana do que de haitiana, sobretudo nos empregos, né? Os dados mais recentes trazem que 75% dos 18 mil postos de saldo positivo de emprego do ano passado foram de pessoas venezuelanas, né? 75%? 75% foram dos novos postos, né? No caso, foram cerca de 70 mil admissões, e aí cerca de 50 mil demissões, porque é uma questão também do trabalho aqui nos setores onde essas pessoas são inseridas, tem uma alta rotatividade, então, por exemplo, frigorífico tem uma rotatividade muito alta, então tem demissões e admissões muito altas, mas mesmo assim, então, teve um saldo positivo. Em 2022 foi cerca de 12 mil, em 2023 cerca de 12 mil, em 2024 cerca de 18 mil, e desses 18 mil, 75% desses novos postos eram de pessoas venezuelanas. Então a gente tem um pouco dessa inversão, né, do fluxo, mas ainda assim um fluxo do sul global. Ou seja, essa migração chamada Sul-Sul é a migração que vem do hemisfério sul
Então, há contingentes humanos, multidões em movimentos nesta região do globo, que é diferente da migração norte-sul, como, por exemplo, foi a migração de alemães, italianos vindos para cá. Então, esta é uma tendência a partir do ano, principalmente 2010, esse marcador é bem importante. E também os dados apontam para uma feminização da migração, então mais mulheres passam a migrar. E é interessante observar que, além de fatores que foram colocados pelo Jonathan, como, por exemplo, esses grandes eventos, a Copa, as Olimpíadas, também neste momento, naquele momento, o governo brasileiro, que era o governo Lula, aposta por uma política externa multipolar. Então o Brasil passa a ter uma grande visibilidade no mundo, então as pessoas que pretendem migrar, muitas vezes vinham para cá, mas é também interessante observar que com o fechamento das fronteiras do norte, então cada vez mais há barreiras de pessoas do sul para ingressarem em países como os Estados Unidos ou países da Europa, então há um desvio do fluxo para cá. Então a economia aquecida é muito importante para que as pessoas venham para cá procurando ocupação, então também há algumas pessoas que vêm para o Brasil como trampolim, pensando, arquitetando numa ida depois para um desses estados, para os Estados Unidos, um dos estados da Europa, mas também outra questão interessante de observar que também são fluxos mistos, então a maior parte desse fluxo é de pessoas que pretendem vir para cá, para Santa Catarina, sobretudo por conta daquilo que o Jonathan colocou. A taxa de ocupação é bastante elevada com relação à nacional, mas também tem migrantes que vêm para cá para estudar. Então tem vários os motivos pelos quais as pessoas evadem de seu país buscando um país como o Brasil. Então é importante observar isso, é importante observar como este país é visto internacionalmente como um país acolhedor e também as dificuldades de entrar... Acessar outros países. Exatamente, então acaba também, isso. Né? O Brasil sendo uma aposta grande. Claro, isso. Por causa da facilidade. Uhum. E aí eu gostaria de entender também, porque os imigrantes chegam aqui, onde mais eles se estabelecem. Também foi como aconteceu com os imigrantes que vieram da Europa, né, e os africanos que se estabeleceram por todas as regiões do nosso estado, ou eles estão fixados mais aqui na capital ou nas cidades que mais têm oferta de emprego? Como é que se dá essa distribuição dessa nova onda migratória? Então, como eu tinha mencionado no começo, assim, os migrantes estão em todas as regiões, mais de 240 municípios, mas de fato há uma concentração onde tem mais uma demanda, uma oferta maior de emprego, né? Então a gente vai ter uma maior concentração de imigrantes onde tem polos, né, de certos polos. Então no oeste catarinense, Chapecó, acho que a gente tem esse polo industrial da carne, do agronegócio. No litoral nós temos principalmente o setor de serviços, turismo e construção. Criciúma tem também a construção, tem também o carvão. No Vale do Itajaí tem a indústria têxtil, também a indústria mecânica. Então a gente vai, Joinville tem um polo industrial, é o maior polo industrial. Então nós temos geralmente, os pontos principais vão ser o Chapecó, Joinville e essa região litorânea. Balneário Camboriú também entra muito nessa lógica de setor de serviços e turismo e construção. Mas então geralmente os municípios que mais aparecem nas listas dos relatórios oficiais do governo são Chapecó, Joinville e Florianópolis, né, que são os maiores polos, assim, mas nós... recebimento desses Exatamente. E você faz uma pesquisa muito forte lá no oeste catarinense com relação a esses imigrantes. O que você traz de informação para a gente? O que você tem descoberto nesses seus estudos? Então, a minha pesquisa é sobre a migração sul-sul para Santa Catarina, com foco então nesses trabalhadores imigrantes em frigoríficos. Então, a minha pesquisa foi com entrevistas para esses imigrantes em frigoríficos lá, principalmente Chapecó e Xaxim. E o que a gente encontrou lá é o principal, a indústria frigorífica lá é o principal empregador, é o principal setor. Né? E o que a gente fez nas entrevistas é perguntar, qual era a percepção dessas pessoas enquanto aos seus direitos, seus salários, né, as condições de vida. E o que a gente viu era, que a gente talvez vá trazer isso quando falar da questão do preconceito, que as pessoas sentiam, muitas passavam com casos em que tinham autopercepção, que tinham sofrido algum episódio de violência verbal, algumas até de agressão.
a questão desse preconceito, de piadas xenófobas, racistas, sobretudo com essas pessoas né, racializadas como não brancas, né, pessoas negras, assim, pretas e pardas. E a questão também das ocupações, que as pessoas acreditavam, muitas delas, e a gente fez a entrevista da autopercepção das pessoas, a gente queria ouvir dessas pessoas, como elas se sentiam, como que elas se sentiam, né, nesse lugar. E elas falavam então que sentiam muitas vezes que não recebiam as mesmas oportunidades para ascensão no trabalho, no local de trabalho, para qualificação, oportunidades para, né, dentro da empresa. Então o que a gente tem é isso, uma certa imobilidade dentro do próprio setor. No caso, não havia uma diferença salarial no mesmo cargo, mas os cargos acabavam sendo hierarquizados e essas pessoas entravam sempre nessa base hierárquica dentro da própria estrutura laboral do mercado de trabalho. É importante observar qual é a relevância dessas populações para setores que são tão importantes para o estado de Santa Catarina, como foi colocado agora no caso do agronegócio. Então, o estado também depende hoje em dia dessa mão de obra. Então, falando sobre quais são as regiões, Florianópolis é uma porta de entrada, então daqui as pessoas acabam indo para outras regiões, mas Florianópolis, por exemplo, com o setor de serviços, o setor hoteleiro, turismo, de restauração, exatamente. Então, essas populações têm chegado aqui e aí, claro que, como nós comentamos, que uma tendência mundial é essa tendência sul-sul, mas também aqui em Santa Catarina temos populações de outras nacionalidades. Então, temos um parque tecnológico aqui, então temos imigrantes chegando da Bélgica, da França, dos Estados Unidos, que estão se fixando aqui, estão assentando aqui, trabalhando nesse setor de tecnologia, de informática. Então, temos um caldeirão cultural e econômico bastante intenso aqui. Então, é importante observar também isso, porque às vezes as pessoas pensam que só vem um determinado tipo de grupo, mas não, são grupos multifacetados, ainda que a maioria seja dessa população sul-sul. E depois de 2010, a chegada de haitianos foi bastante marcante aqui. E aí eu falava sobre a política externa do governo naquele momento, e é importante também observar que o Brasil estava no Haiti como o líder do braço militar da missão de paz, e aí a partir daí também essas pessoas haitianas começam a vir para o Brasil e houve também um movimento de setores da indústria pedindo para que esses imigrantes viessem para cá. Então, para aqui, para Santa Catarina, para trabalhar nesses setores. Então, por exemplo, as populações africanas, quando chegavam aqui, muitos deles são pessoas que são da religião islâmica, e aí, por conta disso, sabiam fazer o corte halal, aquele corte que é diferenciado, né? Específicos. Então, nós temos essa indústria aqui no Brasil, que é uma indústria agroexportadora, então, para exportação. Então, cortes especiais. Exatamente, cortes especiais. Então, são populações que são muito relevantes para a economia do estado de Santa Catarina. Interessante. Agora, fala, Jonathan, queres complementar? Não, inclusive, principalmente nesse primeiro momento aí, entre 2010 e 2020, as empresas iam até o norte do país, muitas vezes, buscar essas pessoas e trazer para cá. Então, elas não necessariamente estavam vindo para cá com o seu destino de intenção, mas as empresas iam lá e buscavam e convenciam. Direcionaram a vida para cá por essa busca, por essa oferta da própria indústria. Assim como também a operação de acolhida, né, que era do governo federal, de interiorização, né, e que também traziam, então, no Santa Catarina também recebe muitos imigrantes por meio desse processo do governo da operação acolhida, né, de interiorização dos migrantes. Que interessante. E você anteriormente estava falando da sua pesquisa, especificamente lá em Chapecó, na região oeste de Santa Catarina, e você trouxe já alguns desafios, né, dessas pessoas que chegam aqui, né, como você falou, né, a percepção delas é de que elas recebem um salário diferenciado, que elas são tratadas de forma diferenciada, que existe o preconceito, que existe a xenofobia. E aí eu gostaria de, sim, entrar então nesses desafios, porque assim como são esses desafios lá em Chapecó, certamente isso é igual em todo o estado, que sai em todo o Brasil. Karine, com você, os principais desafios que esses imigrantes enfrentam hoje em Santa Catarina e no Brasil.
Eu começaria falando sobre um conceito que nós formulamos que é de xenoafrofobia, porque nós sabemos que existe xenofobia, mas essa xenofobia tem um direcionamento, tem um endereço certo. Então, os processos de xenofobia que nós notamos aqui em Santa Catarina são mais relacionados para as populações não brancas. Então, são populações indígenas, são populações pretas, são populações pardas. Então, isso é importante porque daí a raça se junta com a nacionalidade. Então, há muitos casos registrados pelo Ministério Público do Trabalho sobre injúria racial nos postos laborais. Então, esse é um tópico importante. E o outro é que é necessário observar que imigração é política pública. Então, estamos no campo das políticas públicas, então é necessário que existam políticas de acolhimento dessas populações aqui no nosso estado. Então, no passado, nós tínhamos e nós trabalhamos também muito nessa militância para a criação de um equipamento específico, que é um centro de referência, porque temos aqui os CRAs, mas era necessário também que fosse implementado um CRAI, que é um centro de referência no atendimento a pessoas imigrantes, como tem em outros estados, como é o caso de São Paulo. Então, nós conseguimos a implementação, a instauração desse CRAI, que foi fechado alguns anos atrás. Então, é necessário que existam políticas públicas, porque essas pessoas precisam gozar dos direitos que são direitos humanos e são direitos que são garantidos pela própria Constituição. Karine, aproveitando, né, que você está falando aí sobre acolhimento, a gente faz uma pausa para mostrar o trabalho lindíssimo que é feito lá pela Círculos de Hospitalidade, aqui em Florianópolis. É uma organização sem fins lucrativos que atua na área de imigração e refúgio. E vamos ouvir também a história de quem veio de longe e vive aqui. Vamos ver? Círculos de Hospitalidade oferece atendimentos de orientação e informação sobre direitos e acesso a serviços públicos no Brasil. A gente também faz todo o processo de regularização migratória, que é o preparo da documentação que é necessário para o agendamento com a Polícia Federal, atendimento psicossocial, doações, apoio também na inserção laboral, com preparo de currículo, orientação sobre como conseguir vagas de emprego, também como se apresentar numa entrevista de emprego. A gente oferece aulas de português e outros cursos de inclusão e de letramento digital, dentre outras atividades. Inclusive, no mês de junho se celebra o Dia Mundial do Refugiado, no dia 20, e também há cerca de 2 anos foi instituída a Semana do Migrante e do Refugiado, do dia 19 ao dia 25. Então, é um mês no qual acontecem muitas celebrações, atividades para chamar atenção sobre a pauta migratória e também para oferecer ou atividades direcionadas à população migrante ou criar mesmo esse espaço de aproximação entre a população refugiada, imigrante e sociedade de acolhida para a gente discutir sobre esse tema e avançar também na construção da política municipal e estadual. Bem, eu cheguei aqui no Brasil em 2019 e através de um convênio entre a Guiné-Bissau e o Brasil na área da educação, eu vim fazer curso superior aqui no Brasil, né? Estava no Ceará, através da Universidade Unilab, e comecei os meus estudos no Ceará. Acabei mudando para Santa Catarina, né, para dar continuidade aos estudos na UFSC, né? Me formei agora, recentemente, em serviço social, né? E, então, eu cheguei num momento assim, muito diferente na história da humanidade, né? Porque estava tendo Covid-19, né? Então, além da dificuldade de adaptação aqui no estado de Santa Catarina, e estava tendo também uma situação emergencial no âmbito de saúde pública, digamos assim. Então, não tem sido fácil, né? Eu tive que ficar confinado, né? Eu comecei a minha graduação online, né? Não conheci ninguém assim, os meus vizinhos, colegas de faculdade, não conhecia pessoalmente. Então, foi um momento muito difícil para mim, mas finalmente consegui superar essas
dificuldades, barreiras, obstáculos, consegui me formar. Agora estou atuando aqui como agente de proteção na Círculo de Hospitalidade, né? Eu digo sempre que é um privilégio poder servir essa população a qual eu faço parte, porque eu sou também migrante, né? Nós vimos aí então, né, o trabalho incrível que é feito pela ONG, a Círculos de Hospitalidade, baseada aqui em Florianópolis e que, como você viu, atende imigrantes, refugiados de toda a Santa Catarina. Jonathan, a Círculos ela atendeu no ano passado mais de 12 mil pessoas, né? Como a gente mostrou, um trabalho lindíssimo, eu reforço aqui. Agora, ela não é a única entidade que faz esse atendimento de pessoas que vêm de outros países para se instalar aqui, certo? Isso. Primeiro, a Círculo faz um trabalho muito importante e muito válido. Impactante, né? Impactante, exatamente. E esse número também já indica que existe uma lacuna que tende a ser preenchida pela sociedade civil, né, com as organizações, com as iniciativas da sociedade civil. Felizmente, a Círculos de Hospitalidade não é a única, existe uma rede de acolhimento em Santa Catarina que enfrenta seus desafios, mas que vem atuando e tentando fazer esse acolhimento mais humanizado, tentando facilitar que as pessoas consigam se estabelecer aqui em Santa Catarina. Nós temos alguns exemplos, em todas as regiões vão existir essas iniciativas, então só para trazer alguns exemplos, nós temos, por exemplo, aqui em Florianópolis a Pastoral do Migrante, que é uma iniciativa da Igreja Católica mais laica, talvez de mais longa duração aqui, que atua com isso. Nós temos a Caritas Brasileira Regional de Santa Catarina, nós temos o Serviço Jesuíta para Refugiados, tem a AVSE, algumas ONGs internacionais, algumas organizações internacionais, tem a atuação da OIM, a Organização Internacional para as Migrações, aqui também, com projetos, tem a própria Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também aqui. Nós temos as universidades, né, com as diversas universidades, na UFSC nós temos vários projetos lá, desde ensino de língua portuguesa, apoio psicossocial, advocacy, temos na universidade a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Nós temos também alguns entes governamentais, como a Defensoria Pública da União, que atua no apoio, na assessoria jurídica, no apoio jurídico. A própria Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina também atua em algumas situações. E nós temos então nesse grande caldeirão assim, da rede, a questão que a gente precisa levar em consideração é que a sociedade civil como um todo ela acaba atuando por meio de projetos ou de doações ou com um orçamento muito limitado. E a questão, por exemplo, de projetos é que nem sempre a gente consegue ter essa garantia dessa continuidade. Então, é onde existe essa lacuna que precisamos de uma política pública que tenha um orçamento dedicado, que tenha essa continuidade e um ponto focal para que essas pessoas possam vir para o Estado e ter, né, esse acolhimento, ter esse direcionamento para busca... Se instalarem de uma forma decente, de uma forma digna. Exatamente, ter acesso aos seus direitos, a moradia, tudo isso. Então, por isso que a gente defende a existência de uma política pública que seja implementada, né, com centros de referência, como a professora Karine já tinha mencionado, né, nos principais municípios, principalmente aqueles que teriam esses maiores polos. Então, pra gente, nós temos a rede, uma atuação importantíssima, e sem ela nós teríamos as pessoas migrantes ainda em situações mais vulnerabilizadas, mas nós precisamos também continuar batalhando pela política advogando pública, né? por uma política pública. Como você falou, todos esses projetos são de extrema importância, exatamente, super relevantes, né? Porque essas pessoas chegam cheias de demandas, e não são poucas pessoas, a gente vê aí, são números elevados, chegam cheias de demandas, o acolhimento é só uma delas, né? Claro. Elas precisam de saúde, elas precisam de educação, elas precisam de segurança, elas precisam se sentirem pertencentes, elas enfrentam o obstáculo da língua, da cultura, e nada mais fundamental do que se tenha uma política pública efetiva para o acolhimento, para o recebimento dessas pessoas e para que elas passem a pertencer à nossa sociedade. Não é verdade, Karine? Isso. Além de todas essas entidades que o Jonathan nomeou, eu gostaria também de enfatizar a participação dos próprios coletivos de imigrantes também na rede, porque imigrantes sempre estiveram junto conosco, reivindicando os seus direitos, e isso é importante observar porque são pessoas que são protagonistas de suas próprias histórias. E também, quando tratamos sobre o tema do acolhimento, é importante observar que
os imigrantes, as imigrantes, são pessoas que precisam ser vistas não somente a partir desse ponto de vista da vitimização, ou apenas temos que tolerar, usar essa expressão, precisamos tolerar quem vem, quem é diferente. São pessoas que são protagonistas. Então, e elas também precisam ser vistas dessa forma porque elas são pessoas que são relevantes, então ninguém está vindo para cá para pedir, para mendigar, então elas pagam impostos, elas têm relevância na formação econômica, na formação cultural, na formação social. São hoje mão de obra importante, como a gente viu, claro. Exatamente. Então, quando tratamos sobre o tema da integração, não significa integrar a partir também apenas dos nossos próprios requisitos, das nossas próprias intenções, mas também acolher numa perspectiva de reconhecer o protagonismo, de reconhecer a importância, de reconhecer as suas culturas, que também são tão relevantes quanto as nossas. Eu queria seguir falando aqui dos desafios. Nós falamos sobre o acolhimento e alguns outros. Eu queria, Karine, que você especificasse para quem está em casa, entender como é que é o impacto de quem sai, quem deixa os seus lares, as suas casas em outro país, vem para cá e aqui enfrenta tantos obstáculos, né? Enfrenta uma língua nova, enfrenta uma cultura nova, ou seja, é tudo novo. Então os desafios são de saúde, educação, segurança, pertencimento. Queria que você falasse um pouquinho e desse um panorama dessa situação dos imigrantes hoje aqui em Santa Catarina com relação a isso. E um dos principais desafios é da regularização migratória, porque quem chega aqui precisa buscar meios de obter uma forma de estar aqui regulamentada, regularizada. Então, no Brasil, nós temos uma lei de migrações, temos uma lei também de refúgios, então a documentação depende do status migratório da pessoa, se a pessoa é refugiada, o que é uma pessoa refugiada? A pessoa refugiada é uma pessoa que precisa evadir do seu país porque tem forte temor de perseguição por conta de raça, de religião, de opinião política, grupo social ou nacionalidade. Então essas pessoas têm uma proteção, elas gozam de uma proteção que é uma proteção internacional. Então, existe uma legislação, a 9474, a Lei 9474, que é de 1997, que trata desse acolhimento dessas pessoas, e temos também a legislação de migração. Temos uma lei de migração, a Lei 13.445, é uma lei que é nova, que é de 2017, mas é importante observar que tanto a lei de migrações como a lei de refúgios tratam dos direitos dessas pessoas, direitos e deveres, obviamente, mas os direitos e as fórmulas de regularização. Então, por exemplo, uma pessoa que é considerada como migrante, normalmente se diz que ela saiu de maneira voluntária, mas nós sabemos que não necessariamente é tão voluntário assim, porque depende muito das condições do local, mas é diferente daquilo que a lei estatui, a lei de migrações, a 9474, com relação a esse temor por perseguições e também por graves violações de direitos humanos. Então, quem chega aqui precisa de uma documentação, depende da motivação da sua migração. Então, a pessoa que vai trabalhar precisa de uma documentação apropriada para o trabalho, quem vem estudar precisa de uma documentação apropriada para o estudo. Então, a regularização migratória, às vezes, é um processo que é lento e é um processo também que é burocrático. Então, essa desburocratização é algo que é muito importante para que as pessoas possam se assentar aqui com mais tranquilidade. Mas também há outros desafios que nós temos notado, como, por exemplo, às vezes vem pessoas que têm uma titulação que tem dificuldade de ser validada aqui no Brasil. Ou, às vezes, também pessoas que têm vários títulos de educação superior, mas elas acabam encaixadas no mercado em uma posição que é inferior ao conhecimento que ela tem. Então, há um desperdício de cérebro também nesse sentido. Então, além de tudo, claro, temos acessibilidade, temos um SUS, que bom que temos um SUS no Brasil, mas às vezes também o próprio diálogo por conta de barreiras linguísticas com o serviço de saúde, às vezes o próprio diálogo não é tão fluido assim. Então, tem vários desafios que as pessoas acabam tendo que enfrentar quando chegam no Brasil. Então, é por isso que seria importante um equipamento que seja público, que possa realmente
cuidar realmente está conectado com as necessidades específicas dessa população. E vocês veem isso acontecendo em algum tempo, no futuro breve, próximo? Infelizmente, pois ações para isso? Infelizmente não. Então, como eu havia comentado, tinhamos um CRAI aqui em Santa Catarina, que foi fechado. Então, a nossa demanda, a demanda das populações imigrantes é nesse sentido mesmo da implementação de políticas públicas. Aqui também temos uma lei que é estadual, que nasceu em 2020. Na verdade, temos uma legislação estadual que impõe uma política pública para integração e acolhimento de imigrantes, e temos também uma legislação que é municipal. Então, todas elas vêm nesse contexto da nova lei de imigração, vem no pós-lei de imigração, mas também nesse contexto dessa nova migração sul-sul. Então, esse processo de elaboração, tanto da lei estadual, que é a lei 1808, como a lei municipal, que é 10.735, foi um processo que foi coordenado por várias mãos. Então, na Assembleia Legislativa foi fundado um GT de Migrações. Esse GT de Migrações foi fundado a partir do gabinete do deputado Fabiano da Luz, e houve participação muito intensa de vários setores. Nós estivemos presentes, a universidade, as organizações não governamentais, também a Pastoral do Migrante, Cáritas. Então, várias instituições estiveram presentes e dialogando para a elaboração dessa lei própria daqui de Santa Catarina, e também a lei municipal, que do mesmo modo foi construída também a partir dos diálogos de vários setores, que foi naquele momento liderado pelo PSOL e pelo PT. Então conseguimos aprovar, felizmente. Então temos uma lei que, dentro daquilo que é esperado, ainda exatamente não é excelente, mas temos alguma coisa aqui, né? Temos alguma coisa, então, e foi uma vitória muito grande termos conseguido aprovação. Então, o grande desafio ainda é conseguir implementar essa legislação. Então, essa agenda precisa ser posicionada no lugar que merece, por tudo que nós comentamos aqui, por conta de toda a relevância que são essas pessoas, de toda essa mão de obra. Se for pensar somente em termos de trabalho, e é claro que a relevância também no sentido de que cada ser humano também é importante, todas as pessoas precisam ser tratadas com dignidade. Então isso está em todas as cartilhas de direitos humanos, todas as normativas internacionais de direitos humanos. Então posicionar essa política no lugar que ela merece é algo que nós devemos para essas pessoas. Com certeza. Que essa pauta seja prioritária. Prioritária. Então a gente fica aqui na torcida para que políticas públicas, para que a legislação sejam efetivamente implementadas o mais breve possível, né, porque isso impacta para essas pessoas que vêm, impacta para todos nós. Agora, enquanto isso não acontece, de que forma eu, você, todos nós podemos colaborar com essa causa? De que forma nós podemos olhar, né, para esse movimento, para essas pessoas? De que forma, enfim, nós podemos nos posicionar? Devemos. Nós temos, então, do ponto do poder público, nós temos essa necessidade, né, de conscientização, de educação, de desburocratizar diversos desses procedimentos de acesso à regularização migratória, de acesso à validação dos seus diplomas, acesso à moradia, a criação de uma acolhida emergencial, em alguns casos, quando as pessoas vêm sem nenhum recurso possível para poder se manter, né, durante um período mínimo. E da sociedade a gente tem, por um lado, essa questão de nos conscientizarmos e combatermos a xenofobia, né, o racismo, esse preconceito. Santa Catarina, no ano passado, foi o estado que teve o maior número de denúncias de injúria racial, né, foram mais de 2.200 denúncias, cerca de 6 por dia. E entre 2021 e 2023, e de 2014 a 2021, segundo o Ministério Público do Trabalho, 30% dos casos de injúria racial no trabalho eram contra haitianos e africanos. Inadmissível, né? Então, a gente precisa
por parte das empresas, dos empregadores, fazer uma conscientização dos seus empregados, fazer uma política de valorização dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, trabalhadoras, e da sociedade a gente também se conscientizar e policiar e denunciar esses casos para que nós possamos então construir uma sociedade que reflita aquilo que nós somos, que é esse, como a professora Karine falou mais cedo, esse caldeirão de nacionalidades, de etnias, essa riqueza cultural. Exatamente. É isso, desconstruir esses estereótipos que nós sabemos que viajam por gerações e por territórios. Então, esse é um desafio de todas e todos nós, cobrar do poder público. Então, precisamos nós também assumirmos essas nossas responsabilidades. No caso dos processos educativos, também de promoção de educação para a interculturalidade. Então, as empresas precisam também abrir portas para que essas pessoas possam estar lá em condições dignas, não somente em condições de subalternização. Então, todos os setores da sociedade têm uma parcela de responsabilidade. Isso. E vocês aqui informando muito bem, levando informação de qualidade. Para formar essa consciência. Isso. Não é verdade? Adorei o nosso bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Tá? Jonathan, muito obrigada pela sua participação. Karine, adorei o nosso bate-papo. Né? E que com certeza quem está em casa nos ouvindo, nos assistindo, possa, a partir daí, formatar uma nova ideia e entender a sua posição, a sua responsabilidade, né? Com relação a esse tema. Muito obrigada, adorei. Obrigada, é um prazer. Até uma próxima, então. E parabéns pelo trabalho de vocês, pelos estudos e por trazer essas informações tão importantes para a gente. Obrigado. E assim, então, nós vamos encerrando Vamos Conversar de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa, sempre cheinho de informações relevantes para você. Tchau, tchau.